A lei da ficha limpa é a lei complementar número 135 de 2010. Ela modificou a lei das inelegibilidades, que é a lei complementar número 64 de 1990. Já vem sendo aplicada a todas as eleições. Houve uma discussão se podia ser aplicada nas eleições de 2010. Num primeiro momento o Supremo tinha entendido que sim, depois acabou mudando de ideia e reconheceu que em 2010 não poderia ser aplicado. Mas a partir das eleições de 2012 passou a ser aplicado também. Tem várias causas de inelegibilidade ali, mas tem duas que são que podem vir a ocorrer com mais frequência. Eu espero que não, mas podem vir a ocorrer com mais frequência. Candidato que é condenado por determinados crimes, ele fica inelegível. Desde uma decisão de um tribunal, uma decisão de segunda instância, até mais 8 anos depois que tenha sido extinta a pena a que ele foi condenado. Então, isso pode ser bem longo. Imagina um candidato que foi condenado a uma pena de 5 anos por um crime desses. Durante os 5 anos, ele está inelegível porque ele está com direitos políticos suspensos. E depois que acabar esses 5 anos, que a pena se extingue, vem mais 8 de inelegibilidade. Então, ela pode ser muito longa. Essa é uma das que podem vir a acontecer com alguma frequência. E a outra é a inelegibilidade daquele que foi condenado pela Justiça por ter praticado um ato de improbidade administrativa, desde que, primeiro, o juiz ou o tribunal tenha aplicado a pena de suspensão de direitos políticos, que é uma pena que pode ser aplicada em caso de improbidade administrativa. E desde que se tenha tratado de uma improbidade administrativa que tenha caracterizado enriquecimento ilícito para aquele servidor e prejuízo para o erário, senão ela não produz a inelegibilidade. Se o juiz aplica a suspensão dos direitos políticos, durante esse tempo ele fica inelegível porque está com direitos políticos suspensos. Agora, se é uma improbidade dessas, que tem ganho patrimonial indevido para aquele servidor que foi improbo e ainda por cima tem prejuízo para o erário, ele fica inelegível por mais 8 anos depois que tiver acabado o prazo de suspensão de direitos políticos que o juiz tiver fixado na sentença. Como é que a gente sabe? Como é que a gente busca esse tipo de informação? No registro de candidatura tem que apresentar certidão criminal da Justiça Estadual ou do Distrito Federal, da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Tudo que tenha existido ou ainda exista de processo criminal daquele candidato deve aparecer ali. Ali a gente tem condição de ficar sabendo, muito provavelmente, se tem alguma inelegibilidade dessas da letra, que é o artigo 1º, inciso 1, letra E, por condenação criminal. Nem tudo vai aparecer ali. E por que nem tudo vai aparecer ali? Porque se por um acaso ele tiver sido condenado pela justiça de um outro estado, isso não vai aparecer ali. Então, eventualmente, a gente ainda pode ter alguma dificuldade para saber se algum candidato está ou não está numa situação de inelegibilidade como essa. Mas as certidões ajudam muito. E para saber se alguém tem uma condenação por improbidade administrativa, o Conselho Nacional de Justiça tem um banco de dados daqueles que tenham sido condenados por improbidade administrativa. Sai a condenação, sentença se tornou irrecorrível, a Justiça Estadual, a Justiça Federal encaminha essa informação para esse banco de dados do CNJ, a consulta é pública, ali a gente consegue saber se eventualmente essa pessoa tem ou não alguma condenação por improbidade administrativa.